com a parceira sobre sexo, do que você gosta, o que sente tesão, o que é mais confortável, né? O que te dá mais prazer, o que te desagrada. Sempre falei com a psicóloga. Boa noite, Andressa. Não tenho vergonha de falar sobre esse assunto. Parabéns, Daniele. Eu vou ler todas as perguntas. Eu vou falando e vou intercalando minha fala com todas as perguntas de quem estiver online, tá bom? Sim, eu mesmo tenho problemas em relação a isso e tenho vaginismo por conta das crenças e tenho muito medo antes da penetração. Karine, todas as pessoas que têm vaginismo precisam fazer um acompanhamento pelo menos com a ginecologista, né, o médico ginecologista, com o fisioterapeuta especializado nessa área, e a terapia cognitivo-sexual ajuda muito, porque, como você falou, são crenças em relação a esse medo, são pensamentos que vão ficando rígidos, pensamentos distorcidos. Então, procure um psicólogo com abordagem terapia cognitivo-sexual focado em sexualidade, tá bom? No meu caso, eu tenho essa formação e eu recomendo que você procure nessa área, porque é uma terapia que ela é mais focada no problema, a gente consegue ter resultados mais rápido, porque a gente faz essa reconstrução dessa crença, essa flexibilização do pensamento, tá? Então, outra enquete que eu fiz foi: geralmente você tem mais orgasmo pela penetração para as mulheres, né? Ou pela estimulação do clítoris? Vocês sabiam que a mulher, geralmente, ela tem mais prazer na estimulação mesmo do clítoris? Por isso que algumas mulheres, quando elas têm a penetração e elas também tem um ato de se masturbar durante a penetração, elas conseguem chegar ao orgasmo mais rápido. Por quê? Porque o órgão sexual da mulher, muitos pensam que é a vagina, mas não, é o clítoris, onde ele tem mais inervação, e por isso algumas mulheres conseguem chegar ao orgasmo, principalmente o orgasmo clitoriano e não o orgasmo vaginal só com a penetração. Isso é um mito, né, de dizer que a mulher tem que ter orgasmo vaginal. Isso é um mito. Se a mulher não tem, se sente vontade dessa forma, e se não for um problema para ela, isso não é problema, tá? Se ela tem orgasmo quando se masturba, né, se ela tem orgasmo quando tem penetração e masturbação, e para ela não tem problema, então isso não é um problema. Então veja, o órgão sexual da mulher, o clítoris, então é mais comum que ela tenha um orgasmo mesmo com a estimulação do que com a penetração. Tudo que eu estou falando nessa live é embasado em ciência, tá? Nada é o que eu acho, nem minha opinião pessoal. Eu estou me apresentando aqui como psicóloga, uma profissional, tá? Eu tenho problema com a ejaculação durante o sexo e não falo com meu parceiro, porque ele pode pensar que eu não me sinto atraído por ele. Olha, eu acho que a melhor forma de você conseguir ter mais intimidade, você conseguir chegar a ter o prazer, não necessariamente ao orgasmo, que é outra coisa que eu vou já falar, é o diálogo. Esse medo de ser julgado, esse medo do que o outro vai achar, na verdade, vai atrapalhar você ser você falar o que gosta. E muitas vezes esse medo de ser julgada, quando você expõe, o outro pode receber de uma forma muito saudável, inclusive te ajudar. Sempre soube disso. É comum não ter orgasmo sempre que tem relação. Cada pessoa tem o seu tempo, tem sua forma de sentir prazer. Eu quero que todos saiam daqui com os mitos sexuais desmistificados. Outro mito sexual, e que eu fiquei espantada na votação, foi: a relação sexual só é boa se tiver orgasmo? Não. Isso é um mito. A pessoa pode ter uma satisfação sexual sem que ela tenha um orgasmo, tanto o homem quanto a mulher. E essa cobrança de que a mulher tem orgasmo, o homem tem que ter orgasmo, porque se não tiver orgasmo, a relação não for boa, inclusive atrapalha. É uma cobrança. Então eu quero que vocês espalhem mesmo, porque esse mito é um mito que acaba trazendo muitas cobranças para relações. Eu escuto isso principalmente de homens, né? E às vezes tem mulheres que falam: ele quer que eu tenha orgasmo para que ele se sinta, né, uma pessoa que sabe dar prazer. Às vezes é pro próprio ego do homem, pro próprio ego da mulher saber como teve orgasmo.
E para que uma relação sexual seja boa, é a pessoa ter uma satisfação sexual e não obrigatoriamente orgasmo. Então, para quem fica cobrando orgasmo do parceiro e da parceira, isso atrapalha. Isso não, muitas vezes não é considerado saudável. A pessoa se sente cobrada, ela vai ficar ansiosa. E eu quero de uma vez por todas que todos vocês saibam que o orgasmo obrigatoriamente não é para acontecer nas relações. Se acontecer e você sentir à vontade, ótimo. Mas se você tem uma satisfação sexual, mas não teve orgasmo, isso é algo que vem de você, né? E eu acho que não é justo você ser cobrada por isso, ser cobrado por isso. Eu tenho mais facilidade de chegar ao orgasmo nas preliminares. Isso é normal? Gente, não existe o normal, o anormal, o certo e o errado. Se você se sente bem tendo orgasmo nas preliminares, que eu acredito que você queira falar aí, talvez no sexo oral, não é problema. Cada pessoa sente mais prazer de determinada forma. Tem pessoas que sentem mais prazer no sexo oral, tem pessoas que sentem mais prazer no sexo anal. Então, são diferentes formas de sentir prazer e você, né, falar pro parceiro e pra parceira como você se sente bem. Outra coisa que eu observo que atrapalha muitos relacionamentos e que eu perguntei se você tem vergonha de falar das fantasias. Muitas pessoas acabam escondendo as fantasias e os desejos com medo de ser julgado pelo outro. Eu não vou falar do que eu tô com vontade de fazer, senão o outro vai achar que eu fiz com alguém, o outro vai achar que isso é coisa de mulher safada. Eu vou achar, o namorado vai achar que a namorada pensa que traiu e veio com novidade. Então isso é algo que atrapalha muito esse relacionamento. As pessoas têm vontade de fazer algo diferente e acabam não falando por medo do julgamento. Então é preciso ter muito diálogo, você ter confiança em quem você está. Existe uma preocupação, mas não cobrança. As preocupações acabam também atrapalhando. Outro mito sexual é de que o homem tem que saber satisfazer a mulher. É um mito sexual porque a mulher conhece o corpo dela e ela pode falar para o homem o que ela gosta, o que ela não gosta, como pode melhorar. Então, esse mito de que o homem é obrigado a satisfazer a mulher é um mito que traz muita cobrança para os homens. Outro mito sexual é de que o homem tem que estar sempre ereto. Se já está afim da mulher, ou se a mulher já está nua na frente dele, ele já tem que estar preparado. É outro mito sexual. Alguns homens podem conseguir essa ereção em imaginar, em ver a mulher nua, o homem, né? Depende. Quando eu falo aqui, gente, é englobando todos os relacionamentos. Relacionamento homossexual, relacionamento heterossexual, poliamor, relacionamento aberto, é englobando todo mundo sem nenhum preconceito. Tá? Então, de exigir que o homem faça tudo, isso também é um mito. De que o homem esteja sempre preparado também é um mito, porque o homem também pode passar por dificuldades e isso não tem nada a ver. E ele tem o direito também de não querer. Eu já ouvi e vejo muitos homens sofrendo, às vezes indo ter relação sexual sem querer, por vergonha de dizer não, de ser chamado de frouxo, de gay. Então eu acho que existe sim um machismo e uma falta de respeito quando o homem não quer ter a relação. Já vi mulheres fazerem barraco, confusão, né, chamar de gay, de frouxo, porque não tá afim. E o homem, assim como a mulher, tem o direito sim de se recusar a ter relação sexual. Ele pode falhar, porque falha sexual é muito comum também, não é coisa de outro mundo, não tem a ver com transtorno sexual. Uma vez ou outra qualquer pessoa pode falhar, tanto homem como mulher, tá? Agora eu tô abrindo aqui nos stories todos as enquetes que eu fiz que é relacionado aos mitos sexuais. Então, 54% das pessoas têm mais orgasmo na masturbação do que no sexo. Então, isso é outra coisa que acaba atrapalhando muito esse preconceito, né, de que masturbação é pecado. E assim, a masturbação é uma forma de autoconhecimento, né? Não tem que ver como sujeira, como pecado. Aqui, em momento algum, eu estou envolvendo religião, doutrina. Longe disso, eu estou falando apenas como profissional da saúde da área da sexualidade. Não existe pecado, não existe erro. A masturbação faz parte do autoconhecimento. E 54% das pessoas, ou seja, a maioria, tem mais orgasmo na masturbação do que no sexo em si. Então, quem geralmente tem mais orgasmo na masturbação, começa aí a ver que não é só você. A maior parte das pessoas voltaram também que na masturbação.
Perguntei para as mulheres, tem mais orgasmo quando estimula o clítoris ou com a penetração? 72% colocaram estimular o clítoris, por isso que eu falo, muitas mulheres se sentem culpadas de não ter orgasmo na penetração, de não ter orgasmo vaginal. Não tem nenhum problema nisso também. Já teve falha sexual, 73% votaram que sim, então é algo muito comum e isso vai passar para o patológico quando a própria pessoa não se sentir bem, quando a frequência estiver atrapalhando, quando ela realmente achar que precisa procurar ajuda. Tanto homem quanto mulher pode ter uma falha, algumas falhas sexuais na vida e isso é normal. Outra pergunta é, o sexo é bom se os dois tiverem orgasmo? 61% responderam sim, eu já desmistifiquei esse mito, que não necessariamente precisa ter orgasmo para ser bom. Muitas pessoas não têm orgasmo, mas têm uma satisfação sexual e isso é o que importa e pararam de ficar cobrando que o outro tenha orgasmo porque isso atrapalha. Cobra para ela ter orgasmo? 34% votaram sim, foi a minoria, mas ainda acho uma porcentagem alta. Infelizmente, 17% colocaram que masturbação é traição. Quem quiser falar aqui no ao vivo para que eu entenda essa visão de que masturbação é trair, eu gostaria de ouvir para que eu entenda de fato, tá? Quem quiser falar, quem considera masturbação traição, eu estou à disposição para ler. Vou começar a ver aqui as perguntas. Acho que tem que ter estímulo para ambos, ter que ser bom também para ambos. Se estimular, conhecer o seu corpo, para falar pro outro como é que você gosta e não ficar esperando que o outro adivinhe o que você gosta. As mulheres exigem muito, mas discutimos homens, sempre porque não entendi. Acho que vem muito do que a gente está pensando e passando naquele momento. Claro que pensamentos ansiosos, pensamentos que ficam divagando, pensando em outras coisas, pensando em problema, vão atrapalhar você focar no agora. Porque para que você esteja excitado, para que você tenha ali o tesão, é preciso que você foque no momento. Por isso a importância de fazer a psicoterapia, para diminuir a ansiedade, diminuir os medos, preconceitos. E quando a mulher ainda não se conhece e já tiver a idade entre 24 e 30 anos, o que fazer para ajudá-la? Muito diálogo, perguntar o que ela gosta, o que poderia fazer diferente. O casal precisa ter muito diálogo, uma conversa leve, sem cobrança, sem preconceito, sem crítica, sem julgamento. Andressa, quando a mulher satisfaz o homem, mas não satisfaz ela, é por falta de desejo nela? Gente, tem muitas mulheres que não se conhecem, querem comer, adivinham o que é bom pra ela. A mulher tem que se conhecer, tem que falar o que gosta. Não existe essa coisa de culpar o outro. Eu acho que precisa ter tanto o empenho dele como dela, eu acho que é um conjunto. E essa história de ficar competindo, teve quanto orgasmo, não teve orgasmo, eu acho isso que atrapalha muito esse relacionamento. A verdade é essa, cobrança não combina com tesão, com excitação. Que é bom saber disso, fico feliz porque não é sempre que chega o orgasmo. Se o marido tem a mulher em casa, porque ele vai se masturbar, acho que traição começa daí. Gente, mas a masturbação, ela é traição como? É isso que eu queria entender. Por que é traição? Ele tá usando o próprio corpo dele, os desejos dele, a fantasia deles, e que a gente não controla o desejo e a fantasia do outro. Eu queria que quem considera masturbação traição, de fato me explicasse. Você me falou aí, mas eu não consegui entender. Você fala que ele tem a mulher dele, mas e aí se ele tem o prazer, se ele quer se conhecer, se ele quer se tocar? É isso que eu queria entender. Quem quiser falar, eu realmente gostaria de ler. Enquanto alguém não fala, eu vou continuar lendo as enquetes. Acha que se não está sentindo tesão é porque não ama? 37% votaram sim, eu achei uma porcentagem alta. Isso não tem muito a ver. Tem pessoas que não estão sentindo tesão porque tá com transtorno de ansiedade, com depressão, problema no trabalho, estresse, cansaço. Então, muitas vezes as pessoas não estão com tesão, não é por falta de amor, não é por falta de interesse no outro, é por outros problemas. E aí começar a cobrar, né, e ficar colocando culpa no outro, porque você não gosta mais de mim, não vai ajudar. Se você está com um parceiro ou uma parceira que está com dificuldade, pergunte, em vez de ficar
ficar acusando, você não me ama mais, você não me quer mais. Pergunte o que está acontecendo, o que eu posso ajudar. Se for uma mulher, vamos no ginecologista. Se for algum remédio, vamos perguntar para o médico se esse remédio está atrapalhando. Se for homem, você quer ir no urologista, saber se faz acompanhamento psiquiátrico, levar para o médico. Então eu acho que a acusação, julgamento, cobrança não combina com tesão. Tem vergonha de falar o que gosta? Infelizmente, 61% responderam sim, já falei no início da enquete. Considera que tem algum problema no aspecto sexual? Eu fiquei espantada com esse número. 44% responderam que tem problema no aspecto sexual. E quando eu terminar a live, eu vou perguntar: quem respondeu que tem problema no aspecto sexual? Já faz tratamento? Gente, precisa procurar tratamento. Sexo é uma coisa normal, que precisa ser aproveitado. Se você está com dificuldade, procure ajuda. Se é mulher, ginecologista, psicoterapeuta. Se é homem, urologista, psicoterapeuta. E procurem saber se a psicóloga tem estudo, experiência na área de sexologia, porque isso é indispensável. Tenho ansiedade após um término de relacionamento e não consigo seguir minha vida com outra pessoa. Não consigo mais amar outra pessoa, não sei o que fazer. Rick, faz psicoterapia pra tu ressignificar isso do passado, tá? E a psicoterapia vai te ajudar sem dúvida. Alguns antidepressivos tendem a diminuir a libido. Eu não falo de medicação aqui, porque quem tem que falar de medicação é o psiquiatra, tá, gente? Se ele vai se masturbar, eu acho que isso não é traição. Pois é. Então, 44% falaram que ia ter um problema e eu vou perguntar que tem problema se estão fazendo tratamento. Teve ou teria vergonha de falar para o psicólogo sobre a questão sexual? 45% votaram que sim e eu fico muito triste, preocupada. Por que vocês teriam vergonha de falar isso do psicólogo? Eu quero deixar claro que psicólogo não vai te julgar. Se você sentir que o psicólogo ficou com preconceito, com vergonha, é preciso que você repense nesse profissional que está lhe acompanhando, porque não tem que ter inferência, preconceito, nada disso no processo terapêutico. Gosta de falar de sexo? 68% falaram que sim. Gosta de fazer sexo? 88% falaram que sim. Então esse foi um dos pontos principais que eu achei para trazer para vocês. Eu não gosto de demorar muito na live, porque eu acho que acaba ficando cansativo. Vamos fazer outra live na semana sobre sexualidade? O que é que vocês acham? Quem topa uma live na semana de sexualidade, bota a mãozinha assim, ó. Por exemplo, quinta-feira, 21h30. Algum dia na semana, às 21h30, a gente fazer outra live de sexualidade. Quem topa, bota a mão assim. Quem topa aí, gente? Falem aí. Então muita gente está topando. Muito bom. Então eu vou fazer outra live de sexualidade na semana. Quem não fica seguindo meu stories, segue meu stories, porque eu posto lá, tá bom? Quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Andressa Versosa Psicóloga, que tem muito vídeo. Segue meu canal, tem o meu site Andressa Versosa, tem o meu curso de ansiedade, que inclusive ajuda também para essa questão, porque você consegue identificar os pensamentos ansiosos. O meu curso de ansiedade está no meu perfil, aqui o link. Ele custa R$ 75,00. Para quem assistiu a live, vai sair a metade do preço, que dá 36 e pouco, né? 37 e pouco. É só usar o cupom AV50. Aqui o link, ó, no perfil, esse aqui é o link. Então, clica no link, pode me chamar no direct, que eu repito o cupom. Eu tenho um curso online, eu tenho um grupo no Telegram, que o link para entrar no grupo está nos destaques. Os destaques são essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, eu tenho muito vídeo e tem o podcast também está nos destaques. Então eu tenho canal no YouTube, o nome é Andressa Versosa Psicóloga. Eu tenho um site, Andressa Versosa. Eu tenho o podcast que está nos destaques, arrasta pra cima e tem o link. Eu tenho um grupo no Telegram, arrasta pra cima e tem um link. Vou deixar a live salva. Quem não assistiu, manda pro namorado, pro primo, pro amigo, pro vizinho, pra amiga, pra inimiga, porque nessa live eu tô desmistificando muitos mitos sexuais que acabam interferindo nos relacionamentos, na cobrança, entendeu? Então, nessa semana vai ter mais lives às 21h30, vários dias da semana. Fica ligado nos meus stories.
Um beijo, um abraço, muito obrigado para todos que estavam aqui na live. Fico feliz de ter vocês aqui, pleno domingo, às quase 22 horas. E um abraço, obrigado por me acompanhar. Vai ficar nos stories e manda para os amigos. Espalhe o conteúdo, tá, gente? Beijo, boa semana, fiquem com Deus. Tchau.